Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um Maná. Lembre de curtir, comentar, compartilhar. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e ative o sino de notificação. Vamos à meditação dessa manhã. Por vezes assim nesse mundo, a gente se depara com as questões alheias assim dos nossos irmãos ou aqueles que estão à nossa volta. É inevitável, faz parte do relacionamento. E vez por outras nos encontramos assim envolvidos nos problemas dos que estão à nossa volta. E precisamos tomar uma decisão. Ou a gente fica quieto em nosso lugar, finge que não é conosco, ou agimos. Foi o que Abraão fez. Em Gênesis 14, do versículo 1 ao 16, Abraão saiu em resgate de seu sobrinho que foi tomado como prisioneiro de uma nação. Abraão era como um tipo de chefe de clã. Na época, os exércitos aqui eram até então pequenos, e Abraão, na sua forma de atacar, revela-se como um bom estrategista militar dentro do seu contexto. À luz do dia, a sua ofensiva seria um desastre. Ele não tinha militares, ele tinha apenas servos treinados, já atacando pela noite, de surpresa, com pequenos grupos vindos de várias direções. Seus 318 homens, mas homens bem treinados, mas não eram militares, com esse insignificante efetivo, ele começou a desfrutar dos milagres de Deus sobre o povo, sobre a vida dele mesmo. E assim, ele, com esse pequeno efetivo, com homens que não eram militares, ele venceu 4 famosos reis da Babilônia. Temos que entender, foi grande ousadia e a postura de Abraão. Note, o exército invasor era grande e formado por profissionais militares vindos da Mesopotâmia. Você, no lugar de Abraão, teria coragem? Ainda que não explícito aqui no texto, a atitude de Abraão está sobre a sua fé. Entendemos aqui que na mente dele há Gênesis 12, no versículo 2, que diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Assim como Abraão, as nossas vitórias ocorrem quando agimos sobre a palavra de Deus. Naquela vitória de Abraão, podemos ter ideia do poder do nosso Deus. A minoria com Deus, ainda que não seja o ideal, ainda assim é o suficiente. E Abraão foi abençoado. Em Gênesis 14, do 17 em diante, do versículo 17 em diante, depois dessa grande vitória, surge um parênteses aí num cenário, um sacerdote de Deus, um sacerdote do Deus Altíssimo. Misteriosamente ele surge e é chamado de Melquisedeque, conhecido como rei de Salém. No Velho Testamento, o próprio Davi reconheceu a grandiosidade desse rei. No Salmo 110:4, ele disse assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já no Novo Testamento, o autor de Hebreus confirma esse entendimento e traz o maior entendimento sobre o texto, e até mesmo sendo autoexplicativo. Isso está em Hebreus 7, do versículo de 1 a 3. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontra-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. No versículo 2, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. No versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias nem fim, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Esse grande sacerdote, reconhecido aqui pelo autor de Hebreus, reconhecido por Davi, abençoou Abraão. Gênesis 14, nos versículos 18 e 19, diz: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então vemos agora a gratidão e o reconhecimento de Abrão. No versículo 4 de Hebreus 7, Abraão considerou a grandeza desse homem.
Ei, Jesus é maior que Melquisedeque. Você tem reconhecido a grandeza de Jesus? Se sim, como você tem reconhecido? O grande sacerdote de Deus, Jesus Cristo, nos abençoou. Mais que Melquisedeque, Jesus abençoa a todos com a possibilidade da maior vitória que um homem pode ter, que é a vitória sobre o pecado e até mesmo sobre a própria morte. Ainda no versículo 4 de Hebreus, Abraão, ao considerar a grandeza desse homem, lhe deu o dízimo dos despojos. Se o Altíssimo já lhe tem abençoado com a vida eterna, irmãos, você realmente considera a grandeza de Jesus por sua vida, o que você tem oferecido a Ele? Que despojos, que espólios, que bens, o que você tem partilhado no Senhor junto aos seus irmãos? Jesus é o nosso grande sacerdote eterno, que por sua vida entregou-se por sacrifício único e eterno para salvar pecadores dos seus pecados e resgatar da morte eterna. Este sumo sacerdote Jesus nos chama para a paz e ele tornou-se a pessoa que Deus desferiu todo o rigor de justiça, para que por meio desta pena fosse cumprida em Jesus e nós, filhos de Deus, entrássemos em seu descanso, ganhando a vida eterna. Olha que presente, olha que bênção. Agora, e você? Tem reconhecido essa vitória, esse sacerdote do Deus Altíssimo? Esse que nos chamou para a paz, que sentiu a justiça de Deus, que sofreu a pena de Deus em nosso lugar? Então a gente pode tirar algumas lições daqui. Primeiro, importe-se. Se alguém está passando alguma necessidade ao seu lado, isso tem relação com o cristão. E atente principalmente com os da família da fé. Tiago 4,17 diz, portanto, não pense nisto. Pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Outra lição, tenha estratégia. Como Abraão, você pode até ser um bom estrategista. Existe um que foi mais que Abraão. E Abraão ofertou os seus recursos a Deus, mas representativamente por meio de um homem. Hoje temos Jesus. Mais do que as suas estratégias, reconheçam em todos os seus caminhos e Ele o abençoará. Por fim, gratidão. Aprendemos aqui, pelo exemplo do nosso pai da fé, que o crente deve estar disposto a ofertar, dizimar e abençoar. O menor sempre oferta ao maior. Entendemos que quando você recusa sua oferta de gratidão a Deus, não o reconhece como Deus. E Deus é como se você o desconsiderasse por seus feitos. Até onde estende a sua gratidão a Deus? Jesus espera a sua oferta, Jesus espera as suas ações de graça, Jesus espera a sua gratidão. Até aqui a palavra, que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, no dia de hoje, ajude-nos, ó Pai, como cristãos, a nos movermos em direção aos outros, seja por meio de gestos, recursos ou palavras. Nessa jornada, Senhor, seja conosco, nos despertando para percebermos que é o Senhor em todos os nossos caminhos. Que a gratidão, ó Pai, seja a marca forte em nossas vidas, seja por meio de louvores, seja na forma de comunhão, estendendo-se até os nossos recursos. Em nome de Jesus, amém. Ótimo dia, que Deus abençoe. Juntos, irmãos, no nosso Senhor Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!